Georgian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, voltou a mostrar por que é considerado um dos maiores meias do futebol sul-americano. Nesta quinta-feira, dia 4, em pleno Estádio Centenário, ele brilhou com a camisa do Uruguai na vitória diante da seleção peruana em partida válida pela 17ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Foi um jogo em que a Celeste não encontrou grandes dificuldades e Arrascaeta teve papel central no triunfo. Logo no início da partida, o meia começou a ditar o ritmo do meio de campo. Em uma jogada de muito talento, ele fez uma movimentação inteligente que desorganizou a defesa adversária e abriu espaço para a construção do primeiro gol. A bola chegou até Varela, que também tem ligação com o Flamengo, e o lateral cruzou na medida para Rodrigo Aguirre completar e inaugurar o placar. Essa participação de Arrasca, mesmo sem dar o passe final, mostrou como ele influencia diretamente nas ações ofensivas do time. Mas a noite no Centenário ainda guardava mais brilho do camisa 10. Pouco tempo depois, Arrascaeta apareceu na área, dominou a bola e com a categoria de sempre finalizou para o fundo das redes, ampliando a vantagem do Uruguai. Foi um gol que fez a torcida vibrar e que consolidou a grande atuação dele na partida. Não à toa, o nome do meia rubro-negro rapidamente tomou conta das redes sociais, com torcedores uruguaios exaltando sua performance. Os comentários foram os mais variados, mas todos cheios de elogios. Muitos destacaram que dessa vez viram em campo o mesmo Arrascaeta, que atua no Flamengo, aquele que brilha no Maracanã e encanta a nação rubro-negra. Um torcedor escreveu que parecia que tinham convocado o Arrascaeta do Mengão, não o da seleção. Outro ressaltou que teve fé de que esse era o verdadeiro craque e pediu para que ele mantenha sempre esse nível de atuação com a Celeste. Foram dezenas de mensagens que mostraram como a torcida uruguaia reconheceu a diferença que ele fez contra o Peru. Essa performance também reforça o quanto o Arrascaeta é decisivo, não só pelo Flamengo, mas também pela sua seleção. Ele carrega nas costas a responsabilidade da camisa 10, um número sempre muito pesado, mas que combina com sua categoria visão de jogo e capacidade de decidir partidas. Seja criando jogadas, seja marcando gols. Arrasca sempre aparece nos momentos importantes e diante do Peru não foi diferente. Agora, depois da data FIFA, o foco volta a ser o rubro-negro. O Flamengo terá pela frente o Juventude no dia 14 de setembro, fora de casa, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Arrascaeta esteja em campo como titular, trazendo todo esse embalo da seleção uruguaia para ajudar o Mengão na luta pela manutenção da liderança do campeonato. Vale destacar que ele vem sendo um dos nomes mais importantes da campanha rubro-negra até aqui. São 12 gols e 10 assistências na temporada nacional, números que o colocam como um dos jogadores mais decisivos do Brasil. Ele só está atrás de Caio Jorge do Cruzeiro, que soma 15 gols e lidera a artilharia. Isso mostra como Arrascaeta está em um nível altíssimo, sendo fundamental não apenas na criação de jogadas, mas também na finalização, assumindo protagonismo total dentro da equipe. Com essa fase, a confiança da torcida aumenta ainda mais. O torcedor flamenguista sabe que pode contar com o talento do camisa 10 e ver sua boa atuação pela seleção uruguaia apenas reforça a certeza de que ele pode decidir partidas pesadas também pelo Mengão. A sequência da temporada promete ser de muitos jogos grandes tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores, e ter Arrascaeta em alto nível é um diferencial enorme para as ambições do clube. Em resumo, a vitória do Uruguai sobre o Peru serviu para mostrar mais uma vez a grandeza do futebol de Arrascaeta. Ele foi aplaudido, exaltado e visto como o grande protagonista da noite. Agora, toda essa confiança volta com ele para o Flamengo, que segue em busca de títulos e depende bastante da genialidade de seu camisa 10 para transformar oportunidades em conquistas. Já a seleção brasileira voltou a campo pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e fez bonito no Maracanã. Com uma grande atuação no segundo tempo, o Brasil goleou o Chile por 3-0 e manteve a boa fase na competição.
Os gols foram marcados por 3 nomes diferentes: Estevão, que marcou um golaço de bicicleta, Lucas Paquetá, e Bruno Guimarães, que completou a vitória com mais uma grande atuação. O jogador do Zenit ex-Botafogo teve participação direta nos 2 últimos gols, mostrando a força do meio-campo brasileiro. Apesar do placar elástico e da boa exibição coletiva, um assunto em especial gerou bastante repercussão entre os torcedores, principalmente entre os flamenguistas: a ausência de Samu Lino em campo. O atacante do Flamengo, que foi convocado após o corte de outro jogador, sequer teve minutos sob o comando de Carlo Ancelotti. A decisão do treinador italiano revoltou a nação rubro-negra, que esperava ver o jovem atacante ganhando espaço com a camisa da seleção. Samu Lino começou a partida no banco de reservas e, com as mudanças feitas no segundo tempo, muitos acreditavam que seria a chance ideal para o atacante mostrar serviço. Só que isso não aconteceu. Ancelotti optou por colocar outros jogadores, entre eles Luiz Henrique, que acabou sendo um dos destaques da vitória. Mesmo assim, a insatisfação ficou clara nas redes sociais, onde a torcida do Mengão fez questão de manifestar sua bronca com o comandante. Os comentários variaram entre pedidos e críticas. Alguns torcedores apontaram diretamente que estava na hora de Ancelotti colocar Paquetá ou Samu Lino no lugar de Martinelli, que na visão deles não estava conseguindo acompanhar o ritmo dos demais. Outros foram ainda mais incisivos, afirmando que Samu Lino não é jogador para ficar no banco diante de Martinelli. Teve também quem cobrasse para que o treinador fizesse a alegria do povo carioca, colocando nomes como Paquetá, Andrei Samu, Lino e Luiz Henrique em campo juntos. Essa reação mostra o tamanho da expectativa em torno de Samu Lino. O atacante, que vem se destacando com a camisa do Flamengo, chegou à seleção com o respaldo da nação, que via no momento uma oportunidade de afirmação em nível internacional. Ver o jogador sem espaço acabou frustrando os torcedores que acreditam no potencial dele para ser diferencial também com a amarelinha. Agora resta a expectativa para os próximos jogos da seleção. A dúvida é se Ancelotti vai realmente dar mais oportunidades para Samu Lino ou se continuará apostando em outras peças do elenco. O certo é que a pressão da torcida rubro-negra já chegou forte e deixou claro que a paciência não será grande se o atacante seguir sem chances. Enquanto isso, no Flamengo, Samu Lino continua sendo visto como peça importante para o técnico Felipe Luiz, alguém capaz de decidir partidas tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. A nação sabe do valor do jogador e por isso cobra que ele também receba o devido reconhecimento na seleção brasileira. O Flamengo vive um momento de pausa por conta da data FIFA, mas mesmo em meio ao recesso, o noticiário no Ninho do Urubu continua movimentado. O clube aproveita os dias sem jogos oficiais para intensificar os treinos, ajustar detalhes táticos e preparar a equipe para a sequência da temporada. Só que ao mesmo tempo em que busca soluções dentro de campo, o rubro-negro foi surpreendido com uma notícia que mexeu diretamente nos planos do técnico Felipe Luiz: a punição aplicada ao atacante Bruno Henrique. O camisa 27 foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e recebeu uma suspensão pesada de 12 partidas, além de uma multa de R$60 mil. A decisão aconteceu em função do episódio em que o jogador forçou um cartão amarelo no ano de 2023, fato que acabou beneficiando apostadores. O caso gerou muita repercussão e, mesmo com a defesa do Flamengo trabalhando, nos bastidores o resultado do julgamento foi desfavorável ao atleta. Diante disso, a diretoria já se mobiliza para tentar reverter ou ao menos reduzir a punição junto ao STJD. O departamento jurídico prepara recursos e argumentações para tentar amenizar o impacto da decisão. Ainda assim, o clube não pode simplesmente contar com a sorte. Felipe Luiz já precisa pensar na equipe sem Bruno Henrique, já que a ausência do atacante representa uma mudança significativa no esquema tático utilizado até aqui. Bruno Henrique, embora tenha como origem a posição de ponta esquerda, vinha sendo utilizado de maneira diferente pelo treinador. Nos últimos jogos, ele atuava como um falso 9, ocupando a faixa central do ataque, mas com movimentações que destoam de um centroavante fixo.
Em vez de apenas disputar bolas na área, ele oferecia mobilidade e velocidade e uma capacidade de pressionar a defesa adversária, abrindo espaços para as chegadas dos meias e dos pontas. Essa função específica, construída ao longo dos meses, deu nova cara ao setor ofensivo do Flamengo. Agora, sem a possibilidade de contar com ele, Filipe Luís tem que redesenhar suas opções. A primeira consequência direta é que Pedro passa a ser ainda mais acionado. O camisa 9 artilheiro nato tem características bem diferentes das de Bruno Henrique, sendo mais fixo na área com presença de centroavante clássico. Isso muda a dinâmica ofensiva da equipe, já que o Flamengo terá menos profundidade em velocidade pelo meio e mais referência para cruzamentos e jogadas de aproximação. Mas não é apenas Pedro que entra na equação. Existe também a possibilidade de que Plata ganhe espaço. O equatoriano tem sido cada vez mais observado pela comissão técnica e pode se firmar como substituto natural de Bruno Henrique. A escolha faria sentido se Filipe Luís quiser manter algumas das características que o camisa 27 oferecia, como a explosão em arrancadas e a pressão sobre os defensores. Plata, no entanto, rende melhor atuando pelo lado direito, o que abre um novo cenário tático para a equipe. Esse deslocamento criaria uma oportunidade interessante. Luiz Araújo poderia ganhar sequência no time. Como Plata rende mais pela ponta direita, Filipe Luís teria a chance de escalar Luiz Araújo com mais frequência no lado oposto. O atacante ainda não se consolidou como titular absoluto, mas já demonstrou ser peça valiosa para o treinador. Sua velocidade, intensidade e disposição para recompor defensivamente são atributos que encaixam bem no estilo que Filipe Luís vem tentando implementar. Portanto, a ausência de Bruno Henrique não é apenas uma troca simples de jogador, mas sim uma mudança estrutural no desenho ofensivo do Flamengo. O técnico terá que decidir se aposta em um ataque mais clássico, com Pedro centralizado e 2 pontas abertos, ou se busca alternativas para manter a mobilidade e a imprevisibilidade que Bruno Henrique garantia ao jogar como falso 9. O cenário deixa claro que o elenco do Flamengo terá que mostrar profundidade. Plata, Luiz Araújo, Pedro e até outras opções do banco de reservas podem ganhar mais protagonismo dependendo das escolhas do treinador. Além disso, a suspensão prolongada do camisa 27 pode acabar abrindo espaço para que jogadores que estavam em segundo plano recebam minutos importantes e tenham a chance de provar seu valor. Enquanto isso, a diretoria segue tentando reverter a punição. O jurídico do Flamengo deve agir rápido para apresentar um recurso e buscar uma redução da pena, já que perder um jogador do peso de Bruno Henrique por 12 partidas pode ter um impacto significativo na temporada. Mas, independentemente do desfecho jurídico, Filipe Luís já mostra que está preparado para reorganizar sua equipe e encontrar soluções dentro do elenco que tem à disposição. No fim das contas, essa reviravolta mostra o quanto o Flamengo precisa estar pronto para lidar com imprevistos. O time segue em busca de títulos importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, e perder uma peça-chave como Bruno Henrique é um desafio enorme. Resta agora acompanhar como Filipe Luís vai estruturar sua escalação e quais jogadores vão assumir a responsabilidade de manter o nível de competitividade e intensidade que o Mengão exige em cada partida. O goleiro Bruno é um daqueles personagens do futebol brasileiro cuja história mistura momentos de glória e reconhecimento com um dos episódios mais polêmicos e trágicos já vistos no esporte nacional. A trajetória dele começou a ganhar repercussão de verdade quando vestiu a camisa do Flamengo Clube, onde alcançou o auge da carreira. No rubro-negro, Bruno chegou como uma aposta, mas rapidamente mostrou seu valor. Com defesas seguras e muita personalidade, ele foi conquistando espaço no elenco até se tornar titular absoluto. Não demorou para cair nas graças da torcida que via nele um goleiro firme e confiante e que passava segurança. Durante as temporadas em que esteve defendendo o Flamengo, viveu grandes momentos sendo peça fundamental em jogos decisivos e principalmente no histórico título do Campeonato Brasileiro de 2009. Aquela conquista marcou uma geração inteira de torcedores e colocou Bruno em evidência como um dos grandes goleiros do país.
Havia até mesmo comentários sobre a possibilidade de ele vestir a camisa da seleção brasileira, tamanho era o destaque que vinha alcançando. Naquele período, parecia que o goleiro teria um futuro brilhante, cheio de conquistas e reconhecimento. Ele estava no auge físico, técnico e mental, vivendo o melhor momento da carreira. Mas todo esse cenário desmoronou de maneira brusca e irreversível, com o surgimento do caso envolvendo a morte de Elisa Samúdio, sua ex-mulher. A notícia se espalhou rapidamente pelo país, chocando torcedores e a opinião pública em geral. O caso ganhou enorme repercussão na mídia, acompanhando todos os desdobramentos de perto. O que antes era apenas manchete esportiva, agora se tornava manchete policial. Bruno, que era ídolo para parte da torcida, passou a ser lembrado por um crime que abalou não apenas o futebol, mas a sociedade brasileira como um todo. A investigação, o julgamento e, posteriormente, a condenação levaram o goleiro à prisão. E com isso, o que parecia ser uma carreira promissora foi interrompida de forma definitiva no cenário profissional de alto nível. O Flamengo, obviamente, rompeu os laços com o jogador e Bruno se tornou uma figura marcada para sempre por esse episódio. A prisão representou não apenas a perda da liberdade, mas também o fim de qualquer perspectiva de continuar entre os grandes nomes do esporte nacional. Durante os anos em que esteve encarcerado, a vida de Bruno mudou radicalmente. Longe dos gramados, ele tentou algumas vezes projetar uma volta ao futebol. Houve clubes de divisões menores que cogitaram contratá-lo e até mesmo equipes profissionais anunciaram conversas. Porém, todas as tentativas de retorno acabaram barradas pela pressão da opinião pública e pelos protestos de torcedores e movimentos sociais. A presença dele em qualquer time profissional se tornava rapidamente um problema para as diretorias, o que inviabilizava sua reintegração ao futebol de elite. Diante dessa impossibilidade de retornar ao cenário principal, Bruno passou a direcionar seus esforços para o futebol amador. Foi aí que encontrou um espaço em que ainda poderia atuar vestindo camisas de times pequenos, jogando campeonatos regionais e municipais, bem longe dos holofotes e da repercussão nacional. O futebol amador acabou sendo a única alternativa para que ele pudesse continuar de alguma forma ligado ao esporte. Esse caminho, que começou quase como uma saída momentânea, acabou se tornando o novo destino da carreira de Bruno. E mais uma vez, ele volta a ser notícia justamente por esse motivo. O goleiro foi anunciado como reforço do River Clube Amador, que vai disputar o Municipal de Alegre de 2025. A confirmação foi feita nas redes sociais do próprio time, que destacou a satisfação de contar com o jogador para a competição. O anúncio movimentou o noticiário e também gerou reação entre os torcedores locais. Em uma mensagem de vídeo, Bruno falou diretamente com a cidade e com a torcida do River. Ele chamou Alegre de uma cidade linda e maravilhosa, dizendo que está fechado com o time para a disputa do campeonato. Além disso, prometeu que já no próximo domingo estará em campo defendendo as cores do clube e iniciando essa nova caminhada no torneio municipal. Esse novo capítulo mostra bem o contraste vivido pelo goleiro ao longo da vida de ídolo do Flamengo e campeão brasileiro, a condenado e preso em um dos casos mais marcantes do país e agora recomeçando dentro do futebol amador. Sua história é repleta de altos e baixos, mas o que permanece é o fato de que seu nome dificilmente será dissociado do episódio que paralisou sua carreira e mudou seu destino para sempre. Enquanto isso, o Flamengo Clube, em que ele viveu seu auge, segue sua própria trajetória em busca de conquistas. Dentro de campo, o rubro-negro continua sendo protagonista no cenário nacional e internacional. Atualmente, a equipe ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, mostrando força e regularidade na competição. O próximo compromisso será fora de casa no dia 14 de setembro, diante do Juventude. Logo depois, virá um confronto ainda mais pesado, às quartas de final da Copa Libertadores contra o Estudiantes, um duelo que pode definir os rumos do time na temporada e aproximar ainda mais o Flamengo de mais um título continental. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.